Nossa, isso é sensacional. Beleza, então a gente está aqui no contexto que já vimos que a Terra estava perdida. Uhum. Cara, a gente não consegue fazer um podcast curto, né? Não Mas ele não consegue, começou a história. então, isso que eu ia falar. Ainda não começou a história. Quando ele começa a riscar o chão e cortar as árvores pra fazer o negócio. Rodrigo, conta pra gente aqui sobre o início. O chamado. O chamado e a construção da arca. O chamado, a primeira coisa que me chama a atenção, quero destacar, que a Bíblia fala assim: Noé era justo. Essas são as gerações de Noé. Uhum. Porque essa expressão, as gerações de Noé, ela tem dois significados aqui. O contexto em meio ao qual ele vivia e a história dele não estava num vácuo. Por isso que a Bíblia apela tanto para a genealogia. Você sabe que um dos grandes problemas, eu estou naquela pegada de adaptar para hoje, sabe que um dos grandes problemas de crise emocional hoje é que as pessoas não conhecem mais a sua árvore genealógica? Eu não faço ideia, cara, da minha árvore genealógica. Pois tem que conhecer. Cara, Porque... de vó pra trás não sei nada. Exatamente. E não é só conhecer os nomes, não. No máximo, Não estou falando só daquela curiosidade de colocar no Google lá aqueles aplicativos de... Né? Não. É saber, assim, quantos casos de depressão você teve na família. Quantos casos de negócios falidos eu tive na família. Todos, né? Você pode perceber, às vezes, que você tem uma tendência... Nota de rodapé. Tendência não é determinismo. Tendência, como o nome diz, é tendência. Tem gente que tem tendência a engordar. Tem gente que tem tendência a emagrecer. Igual tendência de diabetes na família. Diabetes, exatamente. Tem tendência de depressão. E hoje os jovens não são mais acostumados a olhar a família. Aquele negócio que você falou, até a terceira e quarta geração, até 1000 gerações. Começa a olhar, peraí. Será que eu estou hoje com alguns problemas? Que olha, tudo que eu ouço lá, eu vejo todos os podcasts do primo. Mas se me colocar R$1.000, eu não consigo vender por 500. Peraí, mas eu tento colocar em prática tudo, porque olha às vezes na sua família. Às vezes você não consegue, não é porque você é burro, não é porque você não entendeu o processo, mas é porque você tem uma trava, às vezes, que a sua família é uma família só de losers. Começa a olhar, peraí, eu tenho a tendência ao fracasso porque a minha família é cheia de gente que pega negócio e fracassa. Mas agora que eu tomei essa conscientização, eu posso ser a exceção. Virar vírgula, né? Mas se você não toma essa conscientização, você não sabe, às vezes. Você só fica tentando repetir os conselhos do grupo primo e vai continuar não dando certo porque você não virou a chave dentro de si emocional. Essa é a geração de Noé, ele não está sozinho. Segundo, independente da geração que você tenha, dos problemas passados, a tendência não é determinismo. Você pode ser exceção. Terceiro, mesmo num ambiente hostil e tóxico, você pode ser a minoria que deu certo. E quarto elemento aqui que me chama a atenção. Noé, eu estou lendo Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé não era um eremita que foi ficar em cima da montanha. De novo o tema do orgulho. Eu sou um homem de Deus, não vou misturar com essa ralé. É lógico, claro e evidente que, às vezes, o sistema, o contexto pode prejudicar você. Tá certo? Você não vai ficar num ambiente tóxico, porque isso pode ser ruim para você, mas lembra do exagero. Você não vai ficar num ambiente tóxico que vai te jogar para baixo, o ecossistema, mas você também não vai agora, pelo seu orgulho, falar assim, vou sair daí, gentalha. Não. Noé convivia na sociedade. Ele não subiu para a montanha e ficou lá eremita. Ele construiu a arca no meio da comunidade, ele enfrentou os problemas da comunidade e mesmo assim conseguiu ser um homem justo perante Deus. E fez então aquela arca enorme. Ele ficou soberbo? Não, pelo que diz a Bíblia, eu presumo que não, porque essa palavra tipo que assim, aparece... ele ficou tipo, putz, cara, não, ele vão pregava. morrer, hein, meu? Não. Eles vão morrer. O jeito Cara, que... Deus não escolheria um cara que não teria compaixão pelas pessoas e tentaria salvar mais Não sei, mas ele recebeu um poder muito grande. Não, mas eu imagino, inclusive imagino ele triste de ter tentado provavelmente salvar pessoas, não conseguido. Noé é colocado no Novo Testamento como exemplo de homem justo. Ele tentou, tanto tentou que os 120 anos foram de pregação. Ele ficou 120 anos malhando o inferno Mas frio. será que as pessoas eram muito loucas ou ele que era muito ruim orador, cara? Porque não tem como. Não. 120 anos você não conheceu um? Olha, cara, mas é que tipo assim, pensa você.
Tá. Você chega aqui... Não, eu convenço. Cara, bicho, você vê as coisas que estão falando na internet e a galera aí, mas não tem como assim, não convencer um. Você chegar num lugar... Aí tem gente achando que é cachorro hoje. Pensa assim, ó, pensa no contexto de hoje. Você chega num lugar, aí você mora, vamos supor, até no contexto, você mora durante 10 anos num lugar assim, ó, você é um cara quieto, vai no mercado, compra sua fruta e tudo mais. Do nada, você compra 4 kits de terreno e começa a escrever um barco. E começa a gritar pra todo mundo... Gente, é o seguinte... Que todo mundo vai morrer porque o negócio vai inundar e as pessoas têm que te seguir pra construir um barco e fazer o barco. Papo de louco. Você acha... O papo é de louco, então. mas você tem que ir na argumentação. Você tem que ir na argumentação. Primeiro que assim, ó, não tem como você não convencer um maluco. Cara, não tem um sei, maluco. Cara, não mas lembra, sei, ele... primeiro a gente não sabe se ele não convenceu alguns que morreram no caminho. Esse é o primeiro ponto. Porque, assim, ó, segundo, a família dele, ele convenceu. Sim. Porque a gente esquece da família. O mais difícil é convencer a família. Ó, putz. Tia, ele podia ter vendido cotas como um empreendimento imobiliário, né? Pensa no mundo dos negócios. Porque se você quer convencer alguém a morrer, às vezes você vai dar um... Pensa no mundo dos negócios. Cara, vem pra cá, vai ser legal. Você tinha 4 sócios no mundo dos negócios. O seu escritório antigo. Você tinha um negócio que os 4 ia ficar multimilionário. Quantos dos 4 ficaram multimilionários? Não foi só um? Convenci um? Então... 3 morreram afogados, amigo. Entendeu? Não, mas é verdade. Pensa nessa escala. E esse um ainda te odiou por muito tempo. Então, na arca, ele teria te ajudado a construir a arca até metade, teria desistido e depois falou assim, caramba, realmente o Thiago teve razão. Você tá ficando bom o negócio, hein, Tá, na verdade, o elogio é pra todos, viu? Mas o que ele falou procede. Que é o maior evangelista de todo o tempo? Jesus. Jesus. E Jesus não conseguiu... Ele convenceu alguns, mas digo assim, se pegar por maioria ou minoria, uma multidão escolheu Barrabás e não escolheu Jesus, cara. Sim. Não, e ainda assim, no caminho de Jesus, alguns negaram, um tipo denunciou ele fazia milagre e a galera do redor não. Eu acho que até mesmo Paulo, foi Paulo que negou ele? Foi Pedro? Não foi Pedro. Até, tipo assim, Pedro que andava do lado dele na hora do vamos ver. Só ficou João lá, todo mundo caiu fora. Mas você sabe que agora você falando... Realmente assim tem mais uma chave aqui que virou. Porque assim, o único lugar que Jesus não fez milagre, Nazaré. Exatamente. Não é? Nazaré. Os era a vila onde ele foi criado. Perfeito. Cara, é muito mais fácil eu falar e cagar regra, entre aspas, num palco do que em casa. Totalmente. Cara, em casa, nossa, você sabe como é, não é? É muito difícil. E aí você pega Noé, e é o que você falou, ele conseguiu convencer a família dele. Em casa. Então não tem coisa mais difícil que isso. Ou seja... Mas você chegar pra sua esposa, amor, então é o seguinte, Deus me falou... acabou de acontecer comigo, minha esposa falou, sinto que você tem que ir pra floresta lá. Eu falei, amor, não. Ela quase não vou. Convenceu. Deus precisou vir falar comigo pra eu ir. Loucura isso, né? É quando a gente para pra pensar. Eu acho que tem uma outra questão só que é importante, que tanto Jesus quanto Noé, eles não eram pessoas de sucesso, né? Sim. Quando vem um cara aqui conversar com a gente, um empresário... vem conversar com a gente, ele passa um negócio e fala assim, cara, do que eu tô usando aqui como... É o argumento de autoridade. Critério, é a autoridade dele, o que o cara construiu, não sei o que lá. Agora vem um cara, não construiu nada, com papo xarope. Ele era agricultor, né? É só pensar, tipo assim, em alguns empresários, tipo, Guilherme Benchimol, Jeff Bezos lá atrás. Quantos construíram a Amazon, a XP junto e ficou até o final? Quase nenhum. Pouca gente. Agora, assim... De novo, a gente acentua. Pessoas que participaram do processo... Não necessariamente. E não do retorno dele. Sim. Você falou aí dos sócios dele, né? Eram 4, só um que ficou. A gente pega isso tanto no mundo dos negócios como no mundo espiritual. Você participou do processo, mas ao longo do caminho, por qualquer razão, você pulou fora. Sim. E quem ficou até o final, lucrou. Colheu. Você vê isso? Quantas pessoas trabalharam? Silvio Santos... Quantos começaram com ele, o Silvio Santos construiu o império e a pessoa está lá do mesmo jeito, se estiver vivo ainda. Sim. Se eu fosse trazer para o mundo aqui dos negócios, talvez eu diria que é o seguinte, não adianta a gente ver um mundo cheio de iniciativa com pouca acabativa, né? Mais ou menos assim, não tem nada assim, não adianta você começar várias coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma, né? Vale muito mais a pena você fazer 2 coisas 2.000 vezes do que 2.000 coisas 2 vezes. Disciplina, Sim. Constância. É igual, tipo assim, eu não consigo botar na cabeça essa galera que fica pulando de emprego de ano em ano. Todo ano tá procurando um novo emprego. Assim, cara, você não constrói nada. Você é temporário em todas as empresas que você Falando passa. Em construir, Kaique... Ou às vezes até constrói, mas não conclui. Ele começa. Falando em construir, Kaique, eu vou te falar as dimensões aqui da arca e aí vamos perguntar pro Rodrigo. Quando Deus dá as instruções... você imagina... A maioria das pessoas nunca leram a Bíblia. Sim. E quem acha que leu, nunca leu também, porque...
às vezes vai num culto, vai em algum Sim. lugar, mas nunca leu a Bíblia. Aí você vai ver que existe, não é um migué, a Bíblia se compromete. Porque assim, ela pega e ela fala as medidas da arca. Aí eu falei, não é possível. E aí você começa a imaginar se cabia todos os bichos lá dentro. Então diz, 135 metros de comprimento. Pensa, 135 metros. Tá bom. 22 metros e meio de largura Tá bom. pro lado aqui e 13 metros e meio de altura. Cara, essa é a arca. Aí diz os materiais, ó. Deus Mas instruiu Noé. tinha medidas métricas na época? Cara, não sei como É que o eles equivalente, mediam fala em côvado, né? Tá. entendi. No hebraico tem gente. É pequeno e não ao mesmo tempo. Achei pequeno, você hein? tem vários livros como Whitcomb, por exemplo, que é um biólogo. Rapidinho, vou procurar aqui a medida de um Um cruzeiro. navio de cruzeiro, 290 metros. Não, ela era menor do que um navio de cruzeiro. Tá bom. Aí Seria você menor. pensa, cabia tudo? Cabia todos os animais? A questão, quando a gente olha toda a fauna mundial hoje, a resposta óbvia é Tá. não. Só que quando você entende, e, de novo, não é área de minha pesquisa, eu estou reproduzindo o que especialistas da área pesquisaram. Como Whitecomb, por exemplo, e outros mais que eu poderia dizer, os animais que nós temos hoje são apenas multivariações de matrizes originais. Ou seja, se você voltar ao passado da humanidade, não havia tanta variedade de animais como há hoje. Por exemplo, você tem o Felis Leo, e tem até uma polêmica também uma divergência entre os biólogos do que são os filos, o que animais realmente são aparentados, o que não são. Dependendo do autor que você lê, alguns vão colocar, por exemplo, que o lobo e a raposa são do mesmo filo. Outros acham que não. A questão de não fugiu a palavra. Especialização? Não é especialização. É quando você torna a espécie. O conceito de espécie em biologia ainda tem um debate sobre isso. Mas debates à parte, uma coisa todo mundo concorda. Havia um casal primitivo. É tipo um casal alfa que geraria todas as outras espécies. Exatamente. Fenótipo e genótipo. Ou fenotipo e genotipo, como alguns pronunciam. Então, você pega lá, do Felis Leo, você tem vários tipos diferentes de felinos. Da chitara, do leão da montanha, do tigre, da pantera, do gato siameso, o gato. Todos esses aí vêm do mesmo tronco biológico. Você pega lá, como eu citei, o lupus caninus, você pega o cachorro, você pega o lobo, você pega o guará, você pega o dingo, o cachorro do mato, a hiena, a raposa, todos também vêm do mesmo tronco. E outros mais que eu poderia dar exemplos aqui. Então, se você pega as matrizes desses animais, no pós-dilúvio, a partir dessas matrizes, você tem ramificações. Então, eu não preciso levar um casal de urso pardo, outro de urso polar. Basta ele levar a matriz, que depois vai multiplicar os ursos. Porque com o ser humano também aconteceu isso. Só que as nossas variações são menores do que no mundo animal.